Com 12 anos de idade, eu fui uma criança normal, brincava na rua e tinha alguns planos e sonhos. Meus planos eram de trabalhar, estudar e graduar, pós-graduar. Tinha um sonho de me casar e ter filhos. Na ocasião, eu já sonhava mesmo de viver em família, na comunidade, conquistando felicidade e harmonia. O que tenho hoje é muito mais do que eu pensei que eu pudesse ter. Foi melhor a vida como eu vivi do que o que eu sonhei e planejei aos 12 anos. Graças a Deus, eu agradeço a comunidade que acolheu a minha família e tem cuidado da gente. Nós temos refletido sobre esse tema nesse período que a nossa comunidade está completando 12 anos de existência. A gente diz que a nossa comunidade tem 12 anos e a gente calcula sempre desde o primeira reunião pública que nós fizemos no Buffet Metropolitan, lá no bairro da Chácara Primavera, de onde nós herdamos o nosso nome. No primeiro domingo de março de 2001, nós nos reuníamos ali com aproximadamente 40 pessoas. 3 anos depois, a nossa comunidade foi organizada oficialmente como uma igreja presbiteriana vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, para efeitos institucionais, a nossa igreja tem 9 anos de existência, desde a sua organização. Mas, para a nossa história, nós costumamos dizer que nós temos 12 anos desde o primeiro momento que nós tivemos um culto, uma reunião pública. E essa temática emergiu de Lucas, capítulo 2, verso 52, aonde o evangelista diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E é interessante que esse relato é feito pelo evangelista Lucas quando Jesus tem 12 anos de idade. E a partir desse relato, nós temos feito um paralelo com a nossa comunidade, a nossa caminhada como discípulos de Cristo, levantando perguntas do tipo: e nós, na medida em que os anos se passam, nós temos crescido em sabedoria, nós temos crescido em estatura, nós temos crescido em graça? Uma pergunta que eu levantei no último final de semana e vou levantar nos próximos é: ao longo dos últimos anos, temos nos tornado mais parecidos com Jesus? Para pensar um pouquinho, você que já tem uma caminhada cristã há algum tempo. Se você parar para pensar no último ano, hoje, você é um homem, uma mulher mais bondosa do que você era um ano atrás? Você é uma pessoa mais misericordiosa do que você era 2 anos atrás? O seu compromisso com a integridade é mais intenso hoje do que era 3 anos atrás? Você pode perceber na sua vida, no jeito que você fala, no jeito que você age, na maneira como você lida com seus compromissos, com o horário, com o dinheiro. Você consegue perceber trejeitos, manias de Cristo na sua vida? Você já percebeu que na medida em que a gente convive muito com uma pessoa, a gente vai inconscientemente pegando os trejeitos, as manias, a forma de se fazer, a forma de falar, as palavras que se usa, a entonação que se dá. A sua convivência com Jesus tem tornado você uma pessoa efetivamente mais parecida com Jesus? E essa pergunta, ela deve ter uma dimensão individual, ou seja, nós como pessoas, jovens, estudantes, universitários, profissionais, pais, filhos, marido, esposa, tios, avós, nós como pessoas,
Na medida em que a gente estuda a palavra de Deus, na medida em que a gente caminha com Jesus, nós temos efetivamente crescido na aparência com Ele. Mas essa pergunta também tem uma dimensão comunitária. Porque, como comunidade cristã, nós somos o corpo de Cristo, ou somos parte do corpo de Cristo nessa cidade. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. E se nós somos um corpo conectado à cabeça, nós devemos obedecer os comandos da cabeça. E a pergunta é: a cidade de Campinas, quando escuta falar da nossa comunidade, escuta falar de uma comunidade que reflete valores, reflete atitudes, reflete a vida de Cristo? Esse deve ser o nosso alvo. Semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre o que significa crescer como Jesus em sabedoria. Passa por crescer como Jesus em conhecimento dos princípios e valores de Deus e obediência aos princípios e valores de Deus. Porque quando nós adquirimos a informação acerca da palavra, isso não nos torna sábios. Mas quando nós nos submetemos aos valores e princípios de Deus, a consequência é nós nos tornamos homens e mulheres sábios. Mas aí vem a aprovação, porque a aprovação consolida a sabedoria nas nossas vidas. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a estatura de Cristo e a nossa estatura. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se essa palavra que aparece aí em Lucas 2, para a estatura, que é a palavra reliquia, de onde vem relíquia, a palavra reliquia usada no grego, o que ela significa? Será que ela se refere ao tamanho de uma pessoa, 1,70 m, 1,80 m, 1,50 m, ou será que ela se refere à maturidade de uma pessoa? Lucas costuma usar essa palavra para se referir ao tamanho de uma pessoa, estatura física. Por exemplo, em Lucas, capítulo 12, verso 25, o evangelista está nos contando acerca das palavras de Jesus, quando Jesus diz: quem, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, na sua vida? Depois, mais tarde, em Lucas 19, 3, o evangelista está contando a história do encontro de Jesus com um sujeito chamado Zaqueu, um fiscal da Receita Federal de Jericó. E aí ele diz que Zaqueu tinha estatura baixa, tamanho físico. É verdade que essa palavra reliquia também é usada no Novo Testamento para maturidade. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 11, nós encontramos o relato de que Sara, quando recebeu a promessa de que iria engravidar, ela já era de idade avançada, ela já era uma mulher madura. Também, em Efésios capítulo 4, verso 13, diz que nós devemos crescer na direção da estatura de Cristo, alcançando a maturidade espiritual. Hoje, eu vou falar de tamanho físico. Semana que vem, eu vou falar de maturidade. Ambos relacionados à estatura. Falando de tamanho físico, eu queria lembrar vocês algo que é óbvio. Semana passada, algumas pessoas ficaram assustadas quando eu instiguei vocês a pensarem de que Jesus, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, quando ele se encarna, ele abre mão de toda característica da sua divindade que se relaciona à onipotência, à onipresença, à onisciência. Ou seja, Jesus, ele se torna um embrião, um feto, um bebê, e Jesus passa por todo o processo de limitação que qualquer ser humano passa, processo de crescimento, de desenvolvimento. A única coisa que Jesus não tinha e que nós temos é o pecado.
Isso fazia com que a relação de Jesus fosse qualitativamente diferente com o Pai do que a nossa relação. Possivelmente, Jesus tinha uma relação íntima, diferente da relação que nós temos, porque ele não tinha pecado, ele não pecou, ele foi um Adão que fez a opção certa, manter-se dependente de Deus. E, consequentemente, Jesus nasce com aproximadamente 50 centímetros, pesando aproximadamente 3,5 kg, ganha da vovó um sapatinho, né, que bota, ganha da titia Isabel uma blusinha nova, só que depois de 6 meses aquela blusinha não serve mais, aquele sapatinho não serve mais, aí José tem que trabalhar mais para comprar um sapatinho novo e uma blusinha nova, e quando a coisa vai chegando na adolescência piora, porque o tênis Nike que José compra para Jesus, num mês, 3 meses depois não serve mais na chulapa de Jesus. E a calça que Maria tinha comprado na C&A de Nazaré, 6 meses depois está batendo no joelho de Jesus. Jesus cresceu, Jesus se desenvolveu, Jesus teve um processo, Jesus não nasceu já com 1,70 m, 1,80 m, Jesus se desenvolveu, Jesus engordou, Jesus encorpou, Jesus passou pelos mesmos processos que nós passamos. Agora, permita-me hoje fazer um paralelo entre o desenvolvimento físico de Jesus e o desenvolvimento no tamanho do corpo de Cristo, a igreja, na história. Porque assim como Jesus, enquanto homem, cresce, se desenvolve fisicamente, é notado, porque Lucas, é interessante Lucas ter registrado isso, certamente com 12 anos de idade, Jesus estava vivendo aquela característica que muitos adolescentes vivem, de quando os pais chegam com eles na casa dos parentes, o tio olha e fala assim, nossa, como esse menino cresceu, olha o tamanho desse rapaz. Jesus estava vivendo isso. Agora, da mesma maneira como Jesus cresce fisicamente, a questão é, a sua igreja, como corpo dele, numa cidade, numa localidade, não deveria experimentar o mesmo crescimento notável? Essa é uma pergunta. Eu diria que o crescimento é uma consequência natural. Por exemplo, lá em casa, eu vi 3 crianças crescendo. Eu não tive que colocá-las em nenhum tipo de esticador. À noite a gente não prendia a mão deles num lado da cama e o pé do outro para esticar durante a noite, para ver se no dia seguinte tinha crescido 1, 2 centímetros. Eu não tive que dar chá de trepadeira para eles crescerem, né? Ou senão a tradição não pode colocar roupa apertada na criança, senão ela não cresce, né? Não tive que me preocupar com isso. Elas cresceram naturalmente. O meu papel como pai, o papel da Sônia como mãe, foi prover saúde. E o crescimento físico foi consequência natural. Quando o crescimento físico não acontece, não adianta dar chá de trepadeira. Não adianta dar umas esticadas. Quando o crescimento físico não acontece, isso é um sintoma. Isso é uma sinalização de que alguma coisa não vai bem no organismo. Deixa eu fazer a ponte para a igreja, como corpo de Cristo numa localidade. Eu diria, e aqui, eu acho que essa pregação, quando colocada na internet e ouvida e refletida por alguns pastores e líderes, eu vou comprar briga. Mas não faz mal, eu já estou acostumado com isso. Por quê? Eu acho que o mesmo deveria se aplicar na nossa lógica quando nós falamos da igreja enquanto comunidade local. Uma igreja, uma comunidade local, presta atenção, uma igreja, uma comunidade local centrada no Evangelho, uma igreja, uma comunidade local que
que compreende o Evangelho, que se rende ao Evangelho e faz do Evangelho o centro da sua pregação, da sua vida e da sua dinâmica. Uma igreja local que se engaja na missão dada por Deus é uma igreja saudável. E uma igreja saudável vai naturalmente, espontaneamente crescer. Se não há crescimento, existe algum problema. Se não há crescimento, existe algum problema. E aí, os pastores e líderes dessa igreja precisam sim ter a humildade para se debruçar e dizer o que existe de errado aqui na nossa comunidade local, por que ela não se desenvolve? Será que o Evangelho não está mais no centro das nossas vidas? Será que está faltando intencionalidade da nossa parte em alcançarmos os nossos parentes, amigos, vizinhos e a nossa cidade? Será que o Espírito Santo não está soprando sobre nós? E se não está soprando, por que ele não está soprando? Porque Jesus disse que ele iria soprar. Mas quando a gente fala de crescimento, é importante a gente perceber que uma comunidade local, uma igreja cristã saudável, ela cresce em várias dimensões. O crescimento numérico é só uma das dimensões. Então, deixa eu citar pelo menos 4 dimensões. Temos a dimensão quantitativa. Uma comunidade cristã saudável, centrada no Evangelho, engajada na missão, ela cresce quantitativamente. Uma outra dimensão, a dimensão qualitativa. Uma comunidade cristã saudável, centrada no Evangelho, engajada na missão, cresce qualitativamente. Homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças, nessa comunidade local, vão se tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Ainda existe a dimensão estrutural. Uma comunidade cristã, saudável, centrada no Evangelho, engajada na missão, ela precisa estar atenta às transformações decorrentes do seu tamanho que afetam a sua estrutura. O sapatinho que a vovó deu, depois de 3, 4 meses, não serve mais. E a fidelidade de uma comunidade local não é manter as suas estruturas quando ela tinha 40 pessoas. Uma igreja que cresce precisa estar aberta, sim, às mudanças estruturais decorrentes do seu crescimento, numérico e qualitativo. E ainda, nós temos a dimensão missional, a influência de uma igreja numa cidade, quanto a cidade está sendo transformada pela presença e atuação dessa comunidade cristã. Porque uma comunidade cristã saudável, centrada no Evangelho e engajada na missão, ela começa sim a influenciar as relações da cidade através dos discípulos de Cristo que congregam nela. Uma comunidade cristã saudável, ela não pode ser medida pelo número de assentos ocupados no final de semana. Ela tem que ser medida pela influência e diferença que aqueles que estão assentados nos seus assentos fazem na cidade durante a semana, do seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Hoje, nós vamos nos concentrar nas 2 dimensões aí, quantitativa e estrutural. A semana que vem a gente vai para a dimensão qualitativa e missional. Falando da dimensão quantitativa, como eu disse, eu acho que esse tema gera certo desconforto. Gera desconforto para crente velho, porque os meus amigos queridos e amados, crentes mais antigos, eles adquirem determinados hábitos, como, por exemplo, sentar no mesmo lugar todo domingo. E quando a igreja cresce, ele começa a se sentir desconfortável, porque ele chega e o lugar dele está ocupado. Não? Crentes mais antigos gostam do conforto de estacionar o carro na porta da igreja. E quando a igreja cresce, o lugar que você estaciona o carro vai ficando cada vez mais distante. Isso gera desconforto.
Mas eu garanto para você que o maior desconforto nesse tema não está com os crentes antigos. O maior desconforto desse tema está com pastores e líderes. Por quê? Deixa eu explicar. Primeiro, muitos pastores e líderes se sentem profundamente desconfortáveis com esse tema, porque quando eles escutam assim, alguém dizendo, hoje eu gostaria de falar sobre o crescimento numérico da igreja, eles se sentem desconfortáveis porque vem na mente deles imediatamente o crescimento que o Brasil assistiu das igrejas pentecostais e principalmente neopentecostais, um crescimento numérico que não nos trouxe benefícios em termos da imagem do evangelho para a nossa nação. Um crescimento numérico que trouxe com ele programas de TV, de homens pedindo e pedindo dinheiro, explorando pessoas, enganando pessoas ingênuas e usando o nome de Jesus para fazer isso. Logo, alguns pastores e líderes, quando escutam, hoje nós vamos falar sobre crescimento numérico, eles logo associam a esse tipo de crescimento das igrejas pentecostais e neopentecostais no Brasil e dizem, isso não é bom, longe de nós isso, esse crescimento é como um tumor, cresce, mas não é bom. Mas existe um outro lado do desconforto. Normalmente, os que repelem o tema estão associados a igrejas históricas, presbiterianas, metodistas, luteranas, uma parte das igrejas batistas. Igrejas históricas que não crescem. Igrejas históricas que se reúnem domingo após domingo, e no final do ano, quando fazem um balanço da sua membresia, normalmente morreu 3 e recebeu 3. 3 filhos de crente fizeram pública a profissão de fé. E eles celebram, pelo menos não diminuiu o número. Morreu 3, ganhamos 3. Ganhamos 3 que eram filhos de crente. Empatou. Mas muitas igrejas históricas, o que elas estão assistindo é nem empatar, é perder mesmo. É decrescer. É ver a igreja mirrando. E os seus líderes, com um discurso baseado numa falácia. Eles dizem, nós não nos preocupamos com quantidade, nós nos preocupamos com qualidade. Ora, quando você fica sabendo que existe um restaurante de qualidade na cidade, esse restaurante atrai pessoas. Quando um filme no cinema é um filme de qualidade, as salas ficam lotadas. Se existe uma igreja de qualidade, aonde, através da liturgia, pessoas são tocadas, através da pregação, pessoas entendem e compreendem os princípios da palavra de Deus para o seu dia a dia, essa igreja não vai atrair pessoas? Mas, normalmente, esse grupo trabalha com essa falácia, nós não nos preocupamos com quantidade, nós nos preocupamos com a qualidade. E confundem fidelidade. Por quê? Eu diria, ou melhor, citando Tim Keller, um pastor de uma igreja presbiteriana de Manhattan, ele diz que existe um equívoco quando a gente faz a análise de uma igreja ou de um ministério baseado na produtividade. Essa igreja é boa, ela recebeu 100 membros no ano passado. Essa igreja é boa, recebeu 200 membros. Essa igreja é boa, não para de chegar gente. Não, ele diz, isso não pode ser critério de avaliação. Existe... Você quer ver eu dobrar o número dessa igreja? É simples. Se eu chegar e falar assim, a partir de domingo que vem, eu vou dar uma nota de R$100 para cada pessoa que vier aqui. Eu dobro o número de pessoas dessa igreja em 2 finais de semana. É só notícia pela cidade espalhar. Então, a produtividade numérica não pode servir como referência para a gente dizer essa igreja é uma igreja bem-sucedida no sentido de saúde e qualidade. Ele diz também, esse papo de que, não, o nosso negócio é ser fiel. Nós cuidamos e preservamos o conteúdo. Espera aí um pouquinho. Porque muitas vezes nesse conteúdo existe um mal-entendido. Muitas igrejas que se acham fiéis,
elas se acham fiéis porque elas estão, por exemplo, guardando e preservando o sapatinho que a vovó deu quando eles nasceram e achando que fidelidade a Deus é a igreja, mesmo depois de 50 anos, continuar usando o sapatinho da vovó. Porque isso é fidelidade. Nós não abrimos mão das nossas tradições. A vovó fez aquele sapatinho com todo carinho e hoje, com a nossa chulapa de 40, tamanho 40, a gente quer botar o sapatinho lá, mesmo que ele só caiba no dedão. Nós somos fiéis. Então, Tim Keller diz que uma igreja precisa se medir, se avaliar por quão frutífera ela é. Se naquela igreja discípulos de Cristo estão sendo gerados, porque se discípulos estão sendo gerados, isso passa por número, mas passa também por uma fidelidade. E ele diz o seguinte, uma coisa interessante, ele fala, perceba que no Novo Testamento, aqueles que anunciam o Evangelho são constantemente comparados a agricultores. E o agricultor, nós somos agricultores que não temos a opção do que nós vamos semear. Nós já recebemos a semente de Deus. Deus mandou a gente semear o Evangelho, ok? Eu não tenho a opção de semear outra coisa. Deus mandou eu semear o Evangelho. Deus mandou nós, como cristãos, semearmos o Evangelho. Agora, como fiéis agricultores, nós olhamos para a terra e nem sempre a terra ela está pronta para receber aquela semente. Então, muitas vezes nós temos que afofar a terra, muitas vezes a gente tem que botar um fertilizante na terra, muitas vezes a gente tem que preparar a terra para que aquela semente seja semeada e gere fruto. Logo, um agricultor fiel, ele não se concentra meramente em segurar a semente, mas ele se concentra no trabalho, na compreensão da cultura, na percepção das resistências na mente das pessoas, na percepção das perguntas que emergem do coração, para tornar a semente que é inegociável relevante na vida das pessoas. Agora, quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, aí, meu amigo, não tem como a gente refutar que uma comunidade cristã saudável, centrada no Evangelho e engajada na missão, não gere crescimento numérico. Deixa eu mostrar para vocês. Atos capítulo 2, verso 41. E uma coisa que eu esqueci, hoje o que eu vou fazer é discutir esses dois temas com vocês, convidando vocês a uma imersão no livro de Atos dos Apóstolos. Então, tanto quantidade como estrutura, eu vou mostrar para vocês no livro de Atos, e daí durante a semana você mergulha mais profundamente no livro de Atos, ok? Veja só, capítulo 2, verso 41 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Mas logo em seguida a gente encontra o seguinte em Atos, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, não parava de chegar gente. E no capítulo 4, verso 4 diz assim, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens, não está falando aqui das mulheres e crianças, dos homens que creram, a perto de 5.000. Aí Pedro mandou produzir um vídeo explicando que ia fechar o estacionamento, as portas, que quem chegasse depois ia para o espaço conviver, teve que fazer mudança. O capítulo 5 de Atos, verso 14, diz, em número cada vez maior para o desespero dos apóstolos, não parava de chegar gente, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Interessante que isso ocorre, nós falamos da prisão do pastor Zé Dilson, mas isso ocorre depois da prisão de Pedro e João. Interessante que Pedro e João, quando se reúnem com essa comunidade cristã que cresce, sabe o que eles oram? Não tem pedido, Senhor, nos livra da prisão, Senhor, que eles não consigam nos prender, Senhor, que a gente corra mais do que eles quando eles vierem atrás de nós. Não.
A oração deles é: Senhor, que a perseguição não nos tire a ousadia, que os problemas não nos tire o ânimo. É essa a oração dessa igreja. Capítulo 6, verso 7 diz: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, não crescia 2 por ano, 3 novos no ano, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, numa cidade. Mas aí começou a se espalhar para outros lugares isso. E a mão do Senhor era com eles. E grande, não é pequeno, grande número creu e se converteu ao Senhor. Capítulo 12, verso 24. A palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. É interessante esse capítulo 12, porque ele me mostra o seguinte: o fato dessa igreja ter se espalhado e crescido não fazia com que a igreja em momento algum pensasse assim: já está bom. Gente, já tem gente suficiente, a gente não está dando conta. Vamos fechar as portas, vamos botar uma plaquinha assim, procure a igreja mais próxima do seu bairro, né? Assim, já está bom. Não, essa igreja está anunciando o evangelho, está fazendo discípulos, mais e mais, os vizinhos, os parentes, os amigos estão chegando, estão compreendendo a proposta de Jesus, estão se rendendo, e essa igreja não para de abraçar pessoas, e essa igreja não para de crescer. É isso que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, se referindo à igreja de Cristo, o corpo de Cristo, na cidade de Jerusalém, e depois nas cidades da Ásia Menor e da Europa. Pelo menos 3 coisas você percebe que são assim significativas nesse processo de crescimento em Atos dos Apóstolos. Primeiro, a ação do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse assim: e recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vão se mover de Jerusalém para Samaria e Judéia, de Samaria e Judéia para os confins da terra, e sabe o que vai acontecer? Vocês vão anunciar o que eu fiz. E sabe o que vai acontecer quando vocês contarem o que eu fiz na vida de vocês? Os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos vão se render à minha mensagem. Segundo, existe o impacto do evangelho nas vidas. Porque é interessante, hoje em dia, terça e quarta-feira a gente vai ter um curso aqui para plantadores de igreja, para estimulá-los e ensiná-los a pregarem o evangelho. Hoje em dia a igreja faz curso para ensinar crente a evangelizar. E eu fico pensando, quando eu leio o livro de Atos e mesmo os evangelhos, eu não vejo isso. Eu vejo, por exemplo, aquela mulher samaritana se encontrando com Jesus, e quando ela para pensar e chega à conclusão que Jesus é aquele que foi prometido desde a antiguidade como Messias, aquela mulher deixa o balde, vai para dentro da sua cidade e anuncia aos seus amigos quem ela achou. Mateus, o publicano, quando Jesus diz para ele: vem e me segue, sabe o que ele faz? Ele faz um jantar na casa dele. E ele reúne todos os amigos daquele bando de fiscal do imposto de renda. Para quê? E convida Jesus. E diz: Jesus, prega para eles, Jesus. E a vida dos amigos dele começam a ser transformadas. Quando João e Pedro são presos, os caras do Sinédrio dizem assim: não vai dar para manter vocês presos. Mas a gente vai dizer uma coisa bem claramente para vocês, tete a tete. Vocês estão proibidos de anunciar o que vocês dizem que Jesus fez. Proibidos. Pedro e João olham para a turma do Sinédrio e diz assim: vocês vão desculpar, mas não vai dar para obedecer, não. Nem que a gente queira obedecer, a gente não vai conseguir. Porque o impacto
impacto que o evangelho gera numa pessoa faz com que seja um processo incontido. Para você que chegou recentemente, você quer que eu te explique como que a Chácara Primavera saiu de 40 e chegou a 1000? Eu te explico rapidamente. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu pregava para 40 pessoas e eu vi um casal chegando na comunidade pela primeira vez. Quando um grupinho de 40, você bate o olho e fala, aquele cara está pela primeira vez aqui. E aí, antes de eu conseguir chegar nesse casal, esse casal acabava a reunião, já saía e ia embora, e eu ficava pensando, será que o que eu ensinei chegou na mente e no coração dessa pessoa? Será que fez diferença? Será que essa pessoa respondeu positivamente à palavra de Deus? Eu ia saber só no domingo seguinte. Por quê? No domingo seguinte eu vi aquele casal entrando. Mas eu sabia que a palavra de Deus tinha feito efeito para valer na vida daquela pessoa, e elas haviam se rendido ao amor de Deus. Sabe quando? Quando uns 3 domingos depois eu percebia que eles entravam na igreja junto com um casal de amigos. E aí, depois de 4 domingos, aquele casal de amigos entrava na igreja junto com outro casal de amigos. E depois de 2 meses, aquele outro casal de amigos entrava na igreja com outro casal de amigos. E era uma coisa incontida, e tem sido uma coisa incontida. A nossa comunidade não tem estratégia de evangelização. A nossa comunidade não tem curso como você evangelizar. A nossa comunidade cresceu porque pessoas foram impactadas pelo evangelho, e esse negócio se torna incontido. Quando a pessoa compreende o evangelho, quando a pessoa se rende ao evangelho, quando a pessoa é envolvida pelo amor de Deus oferecido na cruz, a primeira coisa que ela quer fazer é voltar para casa e contar para os seus parentes, é se aproximar dos seus vizinhos, é tentar chegar ao coração dos seus amigos de trabalho. Eu sei. Alguns de nós não sentem mais isso. Existe um problema nisso. Porque quando a gente não sente mais isso, a gente tenta desanimar quem sente, dizendo assim, isso aí passa. Já senti isso aí passa. Já se arruma um cargo na igreja, e você se aquieta. Terrível, não? Terrível. É mais ou menos assim. Isso me lembra quando você vê um casalzinho, recém-casado, apaixonado, sentadinho no banco da igreja. Antes de começar o culto, eles dão um beijinho, falam, Deus abençoe, querida, né? Quando acaba o culto, o pastor fala assim, agora olha para o seu lado e cumprimenta quem está do seu lado. Eles se abraçam, Deus abençoe, meu querido, boa semana. E aí você, com 25, 30 anos de casado, olha para aquele casal e fala assim, isso aí passa. Isso aí passa. Passa porque você deixou passar. Passa porque você não fez a lição de casa. Passa porque você decidiu que esse ia ser o mísero destino do seu casamento. Porque existe um outro caminho, sim. Da mesma maneira, existe um outro caminho na caminhada cristã. Passa porque você deixou de refletir no evangelho. Passa porque você deixou de se impactar pelo evangelho. Passa porque você deixou de obedecer Jesus da forma mais simples possível. Passa porque você perdeu a intencionalidade de levar aqueles que você ama a Jesus e à salvação. Mas não precisa passar. E aí, o terceiro ponto que gera o crescimento em Atos, a intencionalidade no testemunho. O testemunho é intencional, eles se movem na direção dos seus amigos e parentes com uma motivação básica. Eu quero criar oportunidade para que os meus parentes, os meus vizinhos, os meus amigos se interessem pelo Evangelho, compreendam o Evangelho e se rendam ao amor de Jesus. Diz o texto que mesmo aqueles que foram dispersos pela região da Samaria e Judeia, por onde eles passavam, eles se moviam intencionalmente na direção das pessoas, como fez Filipe com aquela carruagem aonde aquele etíope estava descendo de Jerusalém para Gaza.
Filipe, diz o texto, Filipe foi ao encontro da carruagem. Filipe ouviu o que aquele homem estava lendo, o profeta Isaías. Filipe entrou na carruagem, e eu acho fantástico, diz o texto, que começando do profeta Isaías, Filipe começa aonde aquele homem está. E a partir de onde aquele homem está, Filipe leva aquele sujeito a compreender o amor de Deus oferecido em Jesus. O que isso nos ensina? Nós não devemos ficar esperando que os nossos amigos, parentes e vizinhos venham até nós e se interessem pela nossa mensagem. Nós precisamos ir aonde eles estão, nós precisamos entrar na vida deles, no momento em que eles estão vivendo. Um está desempregado, um está com problema com filho, ou é festa de aniversário de 1 ano, ou é casamento de filha. Entra na vida do seu familiar, do seu amigo, do seu vizinho, se conecta com a existência dele, procura conhecê-lo e perceber como você pode semear o evangelho na vida daquela pessoa. Ore a Deus pedindo sabedoria e oportunidade. Agora, na medida em que a igreja cresce, vem o problema estrutural. Por exemplo, a gente não precisa esconder de ninguém que a nossa comunidade local, Chácara Primavera, está vivendo um caos estrutural. Tudo que a gente planeja, em 15 dias, o Espírito Santo chuta o balde e estraga tudo. Eu estava dando uma aula num curso de pós-graduação essa semana, aí eu dizia para um grupo de pastores, eu falava assim, planejamento dá certinho enquanto o Espírito Santo não sopra. Porque quando ele resolve soprar, você começa a correr atrás dele, correr, e você não dá conta. É o que acontece no livro de Atos. No entanto, nós não podemos ser irresponsáveis, dizendo assim, bom, já que a gente não vai dar conta, deixa a coisa estourar. Não. Deus nos confiou uma missão. Deus está fazendo uma obra no nosso meio e nós somos responsáveis por essa obra. Nós precisamos zelar pelo que está acontecendo aqui. Isso demanda redefinição de estruturas, repensar de estruturas. Ora, quando um moleque de 3 anos alcança 8 anos, as roupas que ele usava com 3 anos não servem mais. Quando esse menino de 8 anos alcança aí os seus 16 anos, mais ou menos, a roupa que ele usava com 8, 9 anos não serve mais. E quando o cara chega aos 30 anos, a roupa que ele usava quando era menino de 3 anos não serve mais. Logo, numa organização social, e a igreja é uma organização social, nós precisamos estar atentos, sim, à necessidade de criarmos ou recriarmos e repensarmos as nossas estruturas. Presta atenção nisso. Senão, a gente começa a gastar toda a nossa energia, todo o nosso vigor, toda a nossa alegria para resolver problemas decorrentes de uma estrutura inadequada e a gente se desconecta da missão. A gente perde o vigor para a missão, a gente perde a alegria para a missão, a gente perde o foco na missão, porque a gente fica colocando toda a nossa energia, toda a nossa alegria, todo o nosso empenho para resolver problemas estruturais. A importância disso, voltando mais uma vez para o titio Tim Keller, diz assim, ele diz num artigo, esse artigo aqui eu mandei para toda a liderança da igreja. Se você quiser ter acesso a esse artigo, eu vou ter todo o prazer em te mandar, porque esse artigo do Tim Keller, para mim, assim, foi uma luz para o nosso momento como comunidade. Manda um e-mail e eu te mando o artigo. Ele diz assim, um dos maiores equívocos pastorais é a não percepção das implicações do tamanho de uma igreja. O tamanho tem um enorme impacto em como uma igreja funciona. Existe uma cultura do tamanho, está entre aspas, já volto nela, que afeta profundamente como decisões são tomadas, relacionamentos se desenvolvem e até o que pastores e líderes fazem.
Existe uma cultura do... Você já parou para pensar que uma igreja de 80 membros tem uma cultura? E 90% das igrejas no mundo tem aproximadamente 80 membros. Ok? Então, numa igreja de 80 membros, primeiro, as decisões podem ser tomadas é fácil ter uma assembleia numa igreja com 80 membros. É fácil conhecer todo mundo. É fácil saber quando um está com dor de barriga, quando um teve uma indisposição, quando teve dor de cabeça. É fácil perceber quando alguém se ausentou. E estruturas são criadas dentro dessa cultura. No entanto, quando a igreja começa a crescer e alcança 300 membros, se aqueles membros quiserem fazer a manutenção da estrutura de 80, eles vão começar a lutar contra a própria obra que o Espírito Santo está fazendo. Precisa se repensar. Com 300 não dá mais para perceber quem veio ou não veio. Tem que começar a dividir em grupos pequenos, tem que começar a delegar para outros o cuidado de outras pessoas. Não dá para tomar todas as decisões todo mundo. Tem que ter um grupo formado por presbíteros que tomam as decisões, as mais sérias, como comprar ou não um terreno, chama todo mundo, mas as do dia a dia, compra a caneta vermelha ou azul, deixa que outras pessoas fazem. Mas na medida em que essa igreja alcança 1000 membros, a coisa complicou mais ainda. Você tem que reestruturar tudo, você não tem mais acesso a todo mundo a hora que você bem entende, e inúmeras coisas começam a se complicar se a gente não tiver a sabedoria do final de semana passado para resolver os problemas estruturais, a fim de que o melhor do nosso esforço, o melhor da nossa alegria, seja gasto na missão e não nos problemas. Olha o que acontece em Atos capítulo 6. Um problema. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Porque a comunidade de Jerusalém era formada basicamente por dois grandes grupos étnicos. Os judeus com background grego e os judeus com background hebreu. E aí, um grupo começa a se rivalizar contra o outro. Qual é a reclamação dos gregos? As nossas viúvas estão sendo desprezadas no ministério cotidiano. É mais ou menos o seguinte: as viúvas não estavam recebendo as cestas básicas. E eles começam... Olha só que interessante. Você que trabalha com consultoria, eu acho que esse texto é tremendo para você trabalhar em empresa, administração de conflitos. Sabe por quê? Os gregos acham que o problema é pessoal. E o problema não é pessoal, é estrutural. Em qualquer empresa, em qualquer organização e em qualquer igreja, quando a liderança não toma a frente para fazer as devidas mudanças estruturais, pessoas começam a colidir uma contra as outras e começam a tomar a coisa como pessoal e não como um problema estrutural. Aonde está o problema aqui e o bom problema? Olha lá, está grifado: crescendo o número dos discípulos. O número dos discípulos cresceu. E quando o número de discípulos cresceu, o que emergiu? Os gregos começaram a murmurar contra os hebreus. Bom, que eu saiba, nos corredores da Chácara Primavera, não existem gregos reclamando de hebreus. Você conhece algum deles? Você já ouviu alguém falando alto em grego nos corredores e você percebeu que ele estava metendo pau nos cristãos judeus? Eu acho que isso não existe. Mas, por exemplo, existem outros tipos de murmuração. Como, por exemplo, o diácono pediu para eu retirar a bolsa da minha cadeira. E eu vou botar a bolsa que eu comprei na Itália no chão. Eu ouvi falar que um diácono, coitado, ele ouviu o que ele jamais imaginaria ouvir na igreja, quando ele pediu para uma senhora se podia desocupar a cadeira que estava com a bolsa. Por quê? Porque ela tomou como pessoal. Ela não pensou que tinham 50 pessoas lá fora. Ou,
O vigia não permitiu eu colocar o carro na passagem. Não tem lugar nessa. Por que eu não posso colocar na passagem? Normalmente, gente que pensa assim, é aquelas pessoas desacostumadas a chegar na empresa e mandar. Chegar no banco, o gerente tira o carro dele do estacionamento para colocar. Aí, ele se esquece que na igreja não existe doutor e faxineiro. Não existe rico e pobre. Não existe palmeirense e corintiano. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. E você não vai botar o seu carro na passagem. E aqueles que dizem assim, pastor, não vou mais na chácara. Por quê? Porque o pessoal da recepção me barrou domingo passado. Me mandaram eu assistir filmezinho lá no Espaço Conviver e não deixou eu entrar. Mas por que eles não deixaram você entrar? Porque eles disseram que estava lotado. Uma pessoa mais não cabe, pastor. Era só uma pessoa. A pessoa toma como pessoal, quando o problema é estrutural. E aqueles que dizem assim, os professores do Chácara Kids não deixaram eu ficar com a minha criança lá na salinha. Minha querida irmã, as nossas salinhas comportam 25 crianças, tem 30 lá, e você quer ficar lá dentro. Mas é que pastor, é uma questão de valor, eu quero ficar com a minha criança. Desculpa, semana inteira você fica longe dela, domingo, 10 horas da manhã, você quer ficar na salinha com ela? Para com isso. Falando em mãe, tem aquelas que botaram a metralhadora contra mim, né? Que agora não tem graça ficar no berçário. Pastor Ricardo acabou com a graça do berçário. A gente não pode nem falar lá dentro. Não pode falar da papinha, não pode falar da escolinha do filho, não pode falar das gracinhas que ele fez. Você pode falar tudo isso depois. No momento em que a gente está refletindo sobre a palavra, você pode falar um montão sobre a palavra. Você pode chegar para sua amiga e tal, você viu o que ele falou? Nossa, o que você acha disso? Você concorda com isso? Eu vou estudar esse texto de hoje. Tudo isso aí você pode falar. Para não falar de outras coisas, que eu não quero me complicar, eu vou parar por aqui, porque quando a gente começa a dar exemplo, às vezes a gente avança o sinal. Mas olha a solução. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha só, os apóstolos têm uma decisão sábia. Pessoas estão sem receber cesta básica, os apóstolos não vão ficar responsáveis por distribuir as cestas básicas. Eles vão delegar essa função para outros fazerem e eles vão se dedicar à oração e à palavra. Rapidamente, olha um outro exemplo. Em Antioquia, diz, e muita gente se uniu ao Senhor. A igreja lotou. Estacionamento cheio. 50 pessoas lá de fora. Barnabé olha aquele negócio e fala assim, eu não vou dar conta, eu preciso de mais gente me ajudando. E aí diz, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Saulo, que depois ficou famoso e todo mundo admira, era um Zé Ninguém nesse momento aqui. Ele estava lá nos Cafundé do Judas, numa cidadezinha chamada Tarso, ninguém nunca tinha ouvido falar dele, e Barnabé vai buscar Saulo e apresenta para a comunidade como aquele que vai ajudá-lo. E achando-o, conduziu a Antioquia. Olha só, e sucedeu que todo um ano, e aí o texto muda para o plural, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Ensinaram? Quem ensinaram? Barnabé e Saulo. Porque Barnabé não dava conta mais de fazer sozinho. Então teve que duplicar esforços. Sábio. Pergunta, eu quero ouvir de vocês. A solução que Barnabé toma é sábia? Sim ou não? Ok, que bom que vocês concordam. A solução que os apóstolos, lá em Atos 6, tomam é sábia? Ok, que bom.
Normalmente, quando a gente estuda conceitos, a gente tende a concordar. O problema é que a gente não traz eles para a nossa realidade. Então, olha só. Se fôssemos parte da comunidade de Jerusalém, aceitaríamos com naturalidade a palavra dos apóstolos? Deixa eu mostrar para você. Acabou a reunião, você vem aqui na frente e diz assim: Pastor Ricardo, meu querido, olha, a minha mãezinha está doente e ela gosta tanto do senhor. Pastor, posso te fazer um pedido? Só um pedidinho. O senhor podia essa semana ir fazer uma visita para ela, tomar um cafezinho com ela, comer um bolinho de chuva com ela, fazer uma oraçãozinha por ela. Ela ia ficar tão feliz, pastor. Você está pedindo isso. E eu digo para você assim: eu também gosto muito da sua mãe, mas eu não vou visitá-la, não. Eu vou pedir para o Antônio Carlos ir lá, tomar um café com ela, comer bolinho de chuva com ela e fazer uma oração com ela. Desculpa, vocês acharam a decisão dos apóstolos sábia? Se estivéssemos ainda entre os escolhidos para servir as mesas, não é os meses, as mesas, faríamos isso com profunda alegria? Deixa eu voltar lá. Eu digo assim para vocês, gente, já faz alguns anos que eu prego 3 vezes todo final de semana. Quando essa comunidade começou, eu dizia que eu gastava 10 horas preparando uma pregação, mas cada dia que passa se torna mais difícil porque meu estoque está acabando. Então hoje eu gasto aí 15, se eu pudesse, 20 horas para preparar uma pregação. E outra, eu preciso confessar uma coisa, eu não sou uma pessoa tão competente como eu pareço para alguns. Por isso eu preciso estudar muito, sem estudar muito eu não dou conta. E estão falando aí que eu vou ter que pregar 2 vezes no domingo à noite. E estão inventando de não sei como, eu vou ter que pregar em Valinhos. Eu estou disposto a fazer isso. Eu estou disposto a pregar 4, 5 vezes no final de semana. Eu estou disposto, sabe por quê? Deus me deu dons nessa área e essa é a minha contribuição para o reino. Só que tem uma coisa. Eu não vou conseguir fazer outras coisas. E eu vou ter que pedir para você fazer algumas coisas para que eu me dedique à oração e à palavra. Eu aposto que algumas pessoas pensariam assim: mas tu é folgado mesmo, hein? Quer dizer que o braçal eu faço. Você fica aí com esse negócio de orar, ler livro, preparar a pregação, subir, pregar, e vai dizer que isso cansa, e vai dizer que isso desgasta, e eu carrego cesta básica. A solução dos apóstolos foi sábia? Está diminuindo o número de pessoas que falam assim. Se fôssemos a comunidade de Antioquia, cresceu, todo mundo acostumado. Antônio Carlos, você foi visitar alguém já, cara? Deixa para visitar aquela mãezinha depois, durante a semana, tá? Se fôssemos a comunidade de Antioquia, todo mundo acostumado com Barnabé, a comunidade cresceu com Barnabé à frente, todo mundo gosta de Barnabé, aí Barnabé traz Saulo, um pastor que não é conhecido, ninguém nunca ouviu falar. 15 anos depois, todo mundo quer ser discipulado por Saulo. Mas quando Saulo chega em Antioquia, o povo liga para a igreja de Antioquia durante a semana e fala: eu queria um aconselhamento com o pastor Barnabé. A secretária: o pastor Barnabé já está com a agenda lotada. Posso colocar você com o pastor Saulo? Não. Eu espero o Barnabé desocupar. 15 anos depois, todo mundo quer Saulo. Mas no momento da transição, pergunta:
aceitaríamos com naturalidade a decisão de Barnabé de trazer um pastor desconhecido para dividir o trabalho com ele? Aceitaria? Ok. Segunda pergunta. Não vou nem colocar a pergunta, eu vou explicar a pergunta. Se é para dividir, Barnabé fez o seguinte: gente, eu não consigo estudar a Bíblia com todo mundo, então eu vou estudar a Bíblia com a Fátima, eu vou estudar a Bíblia com a Ana Cristina, eu vou estudar a Bíblia com o Alexandre. O Weber vai estudar a Bíblia com o Saulo, o Éder vai estudar a Bíblia com o Saulo, a Claudinha vai estudar a Bíblia com o Saulo. Quem vai ter que estudar a Bíblia com o Saulo? O que sentiu? Vou fazer a última pergunta da manhã. A decisão de Barnabé foi sábia? Só que você percebe que para a gente continuar sendo fiel na missão, nós precisamos ter mudanças estruturais, mas ao mesmo tempo, todos nós precisamos ter coração aberto e mente aberta para essas mudanças. Não vai dar para a gente continuar usando o sapatinho que a vovó deu para a gente. E se a gente não fizer isso, a gente vai começar a gastar tanta energia nos conflitos pessoais que nós não vamos ter mais tempo e energia para gastar com a missão. Deixa eu concluir. Para refletir e pensar, primeiro, você tem se alegrado e celebrado com o nível de desenvolvimento de sua comunidade? Porque talvez você não seja dessa comunidade, você tem que pensar, você está celebrando e se alegrando como a sua comunidade tem se desenvolvido? Se não tem se desenvolvido, a pergunta é, por que não tem se desenvolvido? Agora, vindo para quem é membro dessa comunidade, você tem se alegrado e celebrado esse aperto, esse calor, esse transtorno que Deus tem nos dado nos últimos meses? Tem? Por que vocês não respondem mais? Segundo, você tem se deixado impactar pelo Evangelho e tido uma postura intencional em compartilhá-lo? Você, agora falando especialmente para aqueles que têm mais de 5, 10 anos de caminhada cristã, o Evangelho ainda arde no teu coração, você ainda queima pelo Evangelho, se não queima mais, o que você vai fazer em relação a isso? Porque você viu que os discípulos, quando impactados pelo Evangelho, eles sim se movem de maneira intencional na direção dos seus amigos, vizinhos e parentes. Por último, como você pode contribuir para as mudanças estruturais? Você pode contribuir tendo mente aberta e coração aberto. Você pode contribuir dizendo assim, eu não vou deixar o pastor Ricardo com a consciência pesada. Porque tem gente que diz, pastor, o senhor não me atendeu essa semana, né? Eu vou contribuir com os líderes da minha comunidade. Agora, tem formas mais práticas, sabe por quê? Um dos grandes problemas estruturais que a nossa comunidade está enfrentando é estrutura de espaço físico. Ponto. Isso tem solução. Tem solução. A gente tem um prédio na região de Barão Geraldo esperando por nós. Domingo à noite, possivelmente, a gente vai começar uma reunião em outro local, num hotel, mas tanto o prédio em Barão Geraldo como esse hotel custa dinheiro. O problema não é que a igreja não tem dinheiro. O problema é que o dinheiro que a igreja precisa não está no caixa da igreja. Porque a igreja tem dinheiro. Essa igreja aqui tem dinheiro. Só não está no caixa da igreja. Você entendeu? Quer que eu desenhe? Porque uma coisa a gente precisa ser honesto com vocês. O crescimento numérico da nossa comunidade
não tem sido acompanhado por um crescimento de compromisso, de manutenção financeira dessa obra. Em outras palavras, tem acrescido o número de pessoas que usufruem do que nós fazemos, mas não tem crescido na mesma quantidade o número de pessoas que dizem assim: eu quero ser solução desse problema, eu vou investir nessa obra, e com ousadia. Semana passada alguém me procurou e falou assim: pastor, o aluguel daquele prédio custa 30 mil reais? O Euline falou que 500 pessoas contribuem com a igreja. Se esses 500, cada um der 60 reais a mais por mês a partir de agora, a gente aluga aquele prédio. Simples assim. Aí eu disse, o problema é que quando a Euline falou que 500 contribuem, não é que 500 contribuem mensalmente. Nós temos 500 contribuintes que oscilam mês a mês. Mas que de fato a gente poderia resolver esses problemas, a gente poderia. Eu quero desafiar você a pensar, se você não é parte da solução direta desse problema, se você não tem a forma de solucionar um problema, que eu, pregando e orando, não tenho. Eu estou disposto a sacrificar o meu final de semana, pregando 5 vezes no final de semana. Mas alguns de vocês têm que sacrificar outras coisas. Porque a igreja não é minha, é a igreja de Cristo. E nós somos a igreja e todos nós somos responsáveis pela obra que Deus está fazendo aqui. E termino dizendo o seguinte: o que está acontecendo aqui na nossa comunidade nos últimos anos é uma obra que muitos cristãos quiseram ver com os próprios olhos e não tiveram oportunidade. O que Deus está fazendo aqui no nosso meio é um privilégio. Por isso, abra os seus olhos e perceba isso e se engaje nisso. Participe dessa obra maravilhosa que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Porque muitos cristãos quiseram ver o que você tem visto acontecer nessa igreja e não viram. E Deus deu para você uma dádiva: ver e participar. Feche os seus olhos e ore. Ore nesse instante.